Olá a todos! Vamos hoje para a nossa sexta aula de português com o tema acentuação. Este tema, como ele é um pouco extenso, eu achei melhor, ficaria mais didático, dividir esse tema. Então, na parte 1 ficaremos com a acentuação em geral, falaremos um pouco sobre o que é acentuação, os tipos de sinais gráficos utilizados, e também veremos a regra para a acentuação dos monossílabos. Na próxima aula, na parte 2, veremos a continuação, né, sobre as palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Sejam todos bem-vindos e espero que gostem. Acentuação. Definição: pronúncia mais enfática de um som ou grupo de sons. Em uma palavra, a diferença de intensidade nas sílabas, né, quanto à pronúncia. Quando pronunciamos qualquer palavra, podemos perceber, através do som, que as sílabas são pronunciadas com forças diferentes, né? Existe sempre uma sílaba que é pronunciada com mais ênfase, com mais força. Temos 4 tipos de acentos gráficos: o agudo, o circunflexo, o tio e o grave. Nós não veremos todos agora, né? Obviamente, porque não cabe aqui no nosso assunto, mas mais para frente sim veremos. Mais como uma forma de apresentação, ok? Vejamos os tipos de acento que nós temos, a definição. Acento agudo é esse tracinho aí que fica em cima da vogal, né? Ali em cima. Indica a vogal tônica, ou seja, a vogal mais forte e aberta. Então, o som da vogal que recebe o acento agudo é aberto e pode ser colocado em todas as vogais. Vejamos um exemplo. Cajá, o acento agudo está sobre a letra A, vogal A. Mérito, sobre a letra E. Líquido, sobre a letra I. Vovó, sobre a letra O. Única, sobre a letra U. Então, nós temos sons mais abertos, né? E em todas as vogais. Já o acento circunflexo indica a sílaba tônica também, mas o som é fechado e não aparece em todas as vogais. Vai aparecer apenas na vogal A, na vogal E, na vogal O. Vejamos. Câmara. Vejam que o som, a pronúncia já é fechada, né? Câmara. Você. Vovô. Olha a diferença de vovô para vovó, né? Só a vogal aberta e a vogal fechada. O tio ele não indica necessariamente a vogal tônica, é usado para indicar a vogal nasal. Vejamos o exemplo aqui, ó, bênção. A gente percebe que a sílaba tônica da palavra bênção é bem, primeira sílaba. Agora em amanhã e são, né, no final a gente vê que é uma vogal nasal, esse final são. Já na palavra amanhã, coincidiu na vogal tônica, da sílaba tônica nhã, também cai na mesma sílaba onde há o sinal gráfico tio, né? Mas isso não quer dizer que o tio está tornando aquela sílaba tônica, ela está mostrando que a sílaba é nasal, tá certo? E o acento grave indica crase, veremos em outra oportunidade, né? Bem mais à frente. Vejamos algumas observações. Primeira, algumas palavras mudam de sentido dependendo do local onde recai a sílaba tônica. Vamos aqui ver o exemplo. Sábia, temos a sílaba tônica sa, e é uma palavra tem um significado totalmente, apesar de serem escritas da mesma forma que sabiá. Vejam a diferença. Sábia, sabiá, nós sabemos facilmente a diferença de uma para outra, de uma da outra, sabemos que são coisas, né? Vamos dizer assim, diferentes apenas pela localização da sílaba tônica. Outro exemplo, secretária, secretaria. Então é muito importante, porque caso você esteja fazendo uma prova ou um vestibular, ou no seu trabalho, e se atrapalhar e colocar o acento no local errado, ou esquecer de colocar o acento, isso pode empobrecer muito, né, o seu texto, tá certo?
Nem sempre as palavras estão graficamente acentuadas, mas através da pronúncia podemos identificar a sílaba mais forte. Exemplos: batata. Percebemos através da pronúncia que a sílaba mais forte da palavra batata é a segunda, né? Tá. Caju. Percebemos também pelo som que a sílaba mais forte é ju. Vejam a diferença da força empregada quando eu pronuncio K e quando eu pronuncio ju. Ó. Caju. Limite. Da mesma forma, né? Percebemos que a sílaba forte é mi, apesar de não estar graficamente acentuada, apenas pela pronúncia, a forma como falamos a palavra. Acentuação gráfica. Há regras que indicam o local correto do acento gráfico, agudo e circunflexo. De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Relembrando, a palavra oxítona tem a última sílaba tônica. A paroxítona tem a penúltima sílaba tônica. E a proparoxítona tem a antepenúltima sílaba tônica. E atenção, há apenas um acento gráfico por palavra. Você não vai encontrar uma palavra com dois acentos agudos ou um agudo e um circunflexo. Apenas um por palavra. Ok? Vejamos inicialmente a acentuação gráfica dos monossílabos tônicos. Só relembrando, o monossílabo é a palavra formada por apenas uma sílaba. O acento é colocado em monossílabos tônicos. Nós temos os monossílabos tônicos e os átonos. Então, os únicos que vão receber acentuação gráfica são os monossílabos tônicos, né? Os monossílabos tônicos possuem a diferença do monossílabo átono para o monossílabo tônico. Às vezes a gente não sabe, se atrapalha um pouquinho, né? Então vamos lá. Os monossílabos tônicos possuem autonomia fonética e são portadores de significado. Exemplos: pé, mão, luz, ler. Eu sei o que é um pé, o que é uma mão, o que é uma luz, ler, o verbo ler, né? Já os monossílabos átonos não têm autonomia fonética e nem semântica. Ou seja, não possuem significado sozinhos. Exemplos: dé, dó. O que é um dé? O que é um dó? A não ser que esteja junto de outra palavra, né, para ter algum tipo de significado, mas sozinhos eles não conseguem, como os monossílabos tônicos conseguem. Acentuação gráfica dos monossílabos tônicos. Acentuam-se graficamente os monossílabos terminados em a, e ou o, seguidos ou não de s. Exemplos: pá ou paz, né? Tanto faz a palavra pá está no plural como não, vai receber o acento. No caso aqui, o acento agudo. Palavra mês, me é acentuada graficamente, é o monossílabo tônico. Pó ou pós, né? Da mesma maneira, no caso recebeu o acento agudo, estando no singular ou no plural, isso também não vai fazer diferença. Atenção para essas palavras. Alguns exemplos, né? Logicamente existem outras palavras. Par, ser, mel, for. Não são acentuadas, pois tem terminação diferente, né? Par termina com, apesar de serem monossílabos tônicos, não recebem acento. Par termina com AR, ser termina com ER, mel termina com EL, for termina com OR. Então, estão fora da regra, né, dos monossílabos terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S. Acentuam-se graficamente os monossílabos tônicos terminados em ditongos abertos, el, ei, oi, seguidos ou não de S. Exemplo: céu, géis, sóis. Notem que são ditongos abertos. Já estudamos ditongos, né, em aulas anteriores. Monossílabos tônicos com som fechado não são acentuados. Exemplo: lei é o monossílabo tônico? Sim. É acentuado? Não. Possui um som fechado. Foi, mesma forma. É o monossílabo? Sim. É tônico? Sim. Tem um significado, né? O verbo. É acentuado graficamente?
Não, porque é um som fechado. Da mesma maneira, pneu, né? Monossílabo tônico de som fechado não recebe acento gráfico. Obrigada a todos, espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula veremos a parte 2 de acentuação gráfica. E deixem Deus no comando da vida, que tudo dá certo. Até a próxima. Tchau.